Hello, guys! Oi, pessoal. Hi, minasan! Tchau, ragazzi. Tô pensando aqui se tá fazendo muito barulho meu microfone. Acho que não, né? Então, hoje eu vou falar um pouco como foi a virada de ano em Paris. Literalmente a virada, tá? Somente a virada de ano em Paris. Detalhes importantíssimos que vocês precisam saber sobre. Então, segura aí que eu já volto e falo tudo. Então, gente, na virada de ano foi um negócio surpreendente, sério, porque, tipo, né, nós andamos o dia inteiro lá no sábado, né, no dia 31. Naquele dia nós andamos mais ou menos 20 quilômetros, e aí a gente voltou pro hotel, tomou banho, obviamente os meninos se arrumaram mais rápido, né, eu fiquei pra depois passar maquiagem na cara, tudo. E aí eu fiquei pronta e, tipo, 10 horas, 10 e meia, mais ou menos, a gente saiu. A gente pegou o metrô. E quando foi lá pela terceira ou quarta estação, né, do metrô, que a gente estava indo para o Arco do Triunfo para ver os fogos, o metrô simplesmente parou. Entrou muita gente. Tipo, a estação era Nation, se eu não estou enganada. Nessa estação Nation tem conexão com outras linhas, né, do metrô. Então, veio aquele monte de gente de outras linhas, entrou no Nation, que o Nation vai pro Arco do Triunfo, e assim, gente, tava lotado. Eu comecei a entrar em pânico, porque aquele monte de gente, calor, não sabia o que fazer da vida. E eu catei o telefone ali no meio, né, de todo mundo sabendo que ia ter uns batedores de carteira, que era perigoso. E eu catei meu telefone, mandei mensagem pra galera, falei, gente, não dá. Temos que sair daqui, não consigo ficar aqui, vamos sair andando, vamos ver o que a gente faz. E todo mundo concordou e a gente catou e, ó, vazou do metrô, porque não tinha condições. O metrô estava parado já tinha quase uns 10 minutos, não estava saindo do lugar, porque na virada de ano o metrô é gratuito em Paris, então todo mundo vai de metrô praticamente, apesar que tinha muito carro. E só que tem esses problemas, fica muito cheio, tem muito batedor de carteira e é meio perigoso. Só que dá para sobreviver. Então a gente saiu da estação e fomos andando até uma outra estação que a gente conseguiu pegar ali um metrô um pouco mais tranquilo. E aí a gente chegou lá perto, né, de uma estação próxima do Arco do Triunfo. E lá a gente ficou esperando o restante da galera, a gente se reuniu e a gente conseguiu, então, se encontrar antes de entrar para as barricadas onde estava lá marcado o Arco do Triunfo. E como não pode entrar com bebida, a gente teve que beber tudo antes de entrar. Então a gente estava com 3 champanhes, a gente bebeu os 3 champanhes, 5 pessoas, eu acho que a gente estava em 5 pessoas, isso mesmo. O Marcelo, o Ramon, o Gabriel, esqueci o nome da outra pessoa que estava com a gente, desculpa, e eu. E eu tinha o Túlio que estava no outro lugar. Então, só eu no meio de um monte de homem, o que não é novidade, porque eu sou engenheira, né? Eu me formei, fui a única mulher a me formar na minha turma. Eu tô mais do que acostumada a estar no meio de um monte de homem, então é super tranquilo pra mim. E aí, bebemos tudo antes de entrar. Entramos, e pra entrar, gente, pra entrar aquela barricada, tinha 3 barricadas pra chegar no Arco do Triunfo, a gente passou a primeira. Mas pra passar nessa primeira foi terrível. Tipo, muito apertado, muito empurra, uma fila assim, funila, né, bem funil. Aí entramos na primeira, aí vai, revista isso, revista bolsa, e não pode entrar com água, não pode entrar com nada, e a polícia ali perto. E aí vamos passar a segunda barricada. A segunda barricada foi pior ainda, tinha um funil ainda menor, era mais difícil da gente entrar, né? A forma para entrar era mais complicada, mas conseguimos passar. E ali a gente ficou porque quando a gente conseguiu passar pela segunda barricada, já estava faltando 2 minutos para meia-noite. E a gente ficou ali no meio. Então eram 3, o Arco do Triunfo foi dividido em 3 partes, basicamente. Uma parte do fundo, no meio e lá na frente. A gente ficou aqui no meio. E aí no meio, a gente ficou ali, a gente não conseguiu se encontrar com o Túlio, que estava lá na frente, porque ele estava vindo de uma outra direção. E a gente passou o ano ali mesmo, a gente virou o ano ali mesmo. E mesmo sendo um pouco longe do Arco do Triunfo, ainda foi uma experiência maravilhosa. Ver os fogos dali foi super legal. Como o meu celular já é um pouco velho, a bateria dele não aguenta muito. Eu sempre estou andando com power bank, né?
Mas eu falei, não vou ficar filmando nada, tirando foto de nada, eu vou aproveitar aqui. Eu fiquei olhando os fogos, que foi super, super legal. Foi tipo, eu comecei a chorar lá no meio do negócio, porque foi emocionante. Dava pra ouvir a música, mas não dava pra ouvir muito bem, porque tava muito lá na frente a música. E não foram muitos minutos de fogos assim, mas foi muito, muito massa. O problema foi depois, gente. Depois que acabou os fogos, o negócio pegou, tipo assim, todo mundo começou a sair do Arco do Triunfo pra voltar pra sua casa. E aí a gente foi também, vamos pegar o metrô. Pegar o metrô, chegamos lá no metrô, numa das entradas, a fila tava na rua. Né? Então, porque a gente desce as escadas e vai descendo até chegar onde tem o trem de fato. E tipo, a fila tava na rua. E eu falei, pô, fudeu. Eu tava com meus pés doloridos de ter andado o dia inteiro. Não tava aguentando de dor nas pernas, nos pés, assim, eu tava morta. Tava com fome, tava me dando vontade de ir ao banheiro. E, nossa, e era meia-noite, né? Tipo, tinha acabado de virar o ano, era meia-noite e pouco, assim, né? A gente acabado de virar. E, gente, o que nós vamos fazer? Não dava pra ir pra nenhuma festa, porque não tinha simplesmente como se locomover. Os carros estavam todos engarrafados. Quem foi de carro também se lascou. Tava tudo engarrafado, não tinha condições de mover, né, de sair do lugar. Os metrôs simplesmente lotados. As pessoas acho que ficaram horas para pegar o metrô, porque ainda mais que as linhas estavam reduzidas, estava passando um metrô a cada 1 hora. Ou seja, lascou, velho. O que nós vamos fazer? A gente saiu andando, vamos ver algum lugar que a gente pode sentar e comer e beber. E foi o que a gente fez. Por sorte, nós encontramos um lugar que tinha espaço, por incrível que pareça, e não era muito caro. E a gente sentou lá, comemos e bebemos até umas 3 horas da manhã. Foi. Ficamos lá conversando de boa, porque não tinha muito o que fazer. Se a gente não ficasse lá conversando, a gente ia provavelmente ficar em outro lugar conversando, porque não tinha. E aí vai nós embora depois, né? Porque praticamente mandaram a gente embora, né? Tipo, os franceses, pelo que eu entendi. Quando eles estão querendo fechar o lugar, eles simplesmente chegam, te dão a conta e pronto. Você não pediu a conta, mas eles te dão a conta pra você ir embora, entendeu? Ó, tá na hora. Pica a mula, velho. Então a gente catou, pagamos a conta e fomos embora, porque todo mundo tava recebendo as contas nas mesas e foi. E aí vai a gente andar à noite nas ruas de Paris. Olha, o que tinha de gente louca espalhada naquelas ruas não tá escrito. Gente bêbada. E tinha os lugares que tava tendo festa, a galera tava doidona nas festas. Sério, foi tipo assim, nível São Carlos. Tusca, essas coisas, assim. Tinha umas meninas que eu achei que ia cair da janela, lá de cima dos prédios que elas estavam fazendo festa. Enfim, andamos, porque as estações ainda estavam cheias. E a gente andou, até achar uma estação que tivesse mais tranquila. E aí a gente conseguiu pegar o metrô tranquilo pra voltar pra casa. Pra casa, né? E aí chegando no hotel, tomei meu banho, tirei maquiagem. Eu sei que eu fui dormir 5 horas da manhã. E aí não consegui dormir, sabe? Tipo, 8 horas da manhã eu tava acordada já. E aí a gente já aproveitou, se arrumou e foi sair também. Então, assim, acho que foi o dia que eu menos dormi em toda a minha vida, porque acho que eu nunca dormi tão pouco, foram só 3 horas mesmo, literalmente. E só que foi emocionante, foi bom. Eu tava morta, com os pés doendo, perna doendo. Eu tava até com um roxo já na perna, né, de estourar as vasinhos, né, na minha perna. E só que, valeu cada passo que eu dei, valeu o tempo que eu perdi ali pra ficar ali apresentável para virada de ano em Paris, né? Valeu tudo demais. As pessoas que estavam comigo, que eu tinha acabado de conhecer. Foi uma experiência única, e eu nunca mais vou passar a virada de ano em Paris no Arco do Triunfo. A sugestão na virada de ano, fique num lugar que você possa ficar de boa. Tipo, 8 horas da noite começa uma festa, você fica lá até as 3 da manhã e tá boa. Tipo assim, sério, não vale a pena ir pro Arco do Triunfo, passar a virada de ano, principalmente se você for uma pessoa mais velha. É muita dor de cabeça, muito problemático. Se você quiser, tudo bem, o problema é seu, como eu, né? Eu também não tinha ideia de que era assim, ninguém tinha muita ideia de que era assim. A gente ficou surpreso também, espantado, mas foi uma experiência que a gente queria ter, a gente queria ver os fogos no Arco do Triunfo, então não tinha outra opção, assim, a gente queria saber como era, e agora a gente já sabe, e nunca mais, eu sinceramente nunca mais vou. Se eu for passar ano novo em Paris de novo, alguma outra vez na minha vida, com certeza eu vou preferir ficar num apartamento que dê pra eu ter uma vista bonita pra fora,
e ficar vendo os fogos de longe, bem bonitinha, sentada, comendo, bebendo, com banheiro disponível, até, né, virar e ficar acordada fazendo alguma coisa. Ou ir para uma festa, ou ir para um restaurante, ou virar num barco, sei lá. Não vale a pena muito esse negócio de ficar no Arco do Triunfo, não. Algumas pessoas depois lá no hotel que a gente encontrou no outro dia, disseram que elas passaram a virada de ano dentro do metrô, porque elas não conseguiram sair do metrô. Elas estavam indo para o Arco do Triunfo, mas não deu tempo de chegar, né? E teve bateção de carteira, né? Entrou uma galera realmente querendo roubar e ficaram lá apertados no metrô, nos vagões, né? E os batedores tudo passando a mão assim e tal. E a experiência para essas pessoas foi desesperadora. Então essas pessoas ficaram extremamente arrependidas de não, né, de terem ido passar o Réveillon em Paris. Foi uma experiência terrível para elas. Além do frio e da chuva, né? Mas assim, é por isso que eu tô falando. Se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, não vá, né? Então, faça outra coisa, já fica aqui a minha dica, inclusive, tá ok? Mas assim, pra gente foi legal, apesar de tudo. Valeu a pena, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com as outras pessoas. Já vai dar 12 minutos, é muita coisa. Enfim, peço desculpas pelos vídeos longos, mas é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou!